Isso aqui é o de hoje. Bora fechar? A Chevrolet Tem que ver se vai sair o áudio aí. perfeitas pra você. Tracker Turbo automática a Começando mais um Falha de Cobertura. Hoje vamos nos debruçar em análises falando sobre o Vasco da Gama. Mano atormentado, vou pular essa Brasília para parte. usar falta de oxigênio como arma, mas esqueceu que seus próprios jogadores também precisavam respirar. Vamos falar de Depay, que estreou e chegou a perder um gol cara a cara com o goleiro, demonstrando que está ambientado ao clube. No Maracanã, um resultado bom para o Botafogo, ruim para o Fluminense e péssimo para todos nós que tivemos que ver essa partida. Com certeza. Esse cara tá no Porta dos Fundos direto também, né? Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, professor Serginho. Assistiu o Vasco e Palmeiras? Serginho da Pereira Nunes! Professor. Boa noite, craque Daniel. Assisti essa partida a seu pedido e me chamou a atenção, craque Daniel, que o time do Vasco, ele tem um meio-campo tão criativo que ele constrói para quem está melhor posicionado. Mesmo se esse jogador for do outro time. É um time que quer criar, é um time que quer gol. Às vezes o atleta do Vasco, ali do meio-campo, ele olha pro próprio posicionamento do ataque dele e vê todo mundo marcado. Aí de repente ele se olha para trás, a zaga dele aberta e o jogador do Palmeiras prontinho para receber na cara do gol. Ele foi lá e tocou. O Rian botou o Flaco Lopes na cara do gol, ele não desperdiçou. E o que fica de positivo dessa derrota do Vasco é justamente Felipe Melo professor. também, né? O Vasco não tem aquela vaidade, não é um refém da própria vaidade de construir só para o time. Um atleta como o Mbappé, por exemplo, Refém não da teria lugar vaidade. nesse time do Vasco. Você afirma isso, craque Daniel? Que o atleta Mbappé não seria titular nesse Vasco da Gama? Isso é uma informação forte. Eu afirmo isso, professor. Eu tenho coragem para afirmar isso. O Mbappé é um atleta extremamente individualista, só joga para a própria equipe. Nem se viesse de graça o Vasco da Gama poderia aceitar. Não tem o perfil do clube. E as contratações não podem ser aleatórias. Tem que seguir um planejamento, tem que ter um perfil. Porque às vezes a torcida, ela fica feliz, o Mbappé vem pro Vasco, ela fica Artista alegre. no papel é Mas não maravilhoso. encaixa no perfil do Vasco. Não encaixa, não ia render. Importantíssimo esse teu depoimento. Essa é a minha coragem. Com certeza. Agora, o Vasco... O risco no informação papel aqui, nos parece mais ele engraçado. segue não vencendo o Palmeiras há 9 anos, né? Até porque boa parte desse tempo os times jogaram em divisões diferentes, então fica mais difícil. Serginho, eu senti falta de você enaltecer a minha coragem para eu ter dado uma declaração. Você é uma das pessoas mais corajosas da imprensa brasileira hoje, craque Daniel. Peço perdão por não ter tido essa sensibilidade. Agora, o interessante é que o Flaco Lopes, professor, quando foi comemorar esse gol, né, do Palmeiras sobre o Vasco, ele foi comemorar com o técnico Abel. E o Abel comemorou de volta do jeitinho dele, né? Dando um esporro no atleta, ofendendo a arbitragem, balançando a própria genitália e ameaçando ir embora do Brasil. O Abel realmente, Abel Ferreira, em casa, com a família ou numa festa, deve ser uma companhia muito agradável. Tenho medo. Destaques! Craque Daniel, o meu destaque desse jogo vai pro atleta Dudu, Daniel. Atleta Dudu do Palmeiras. Que é um atleta que é importante ser destacado, porque a gente esquece dele. Bom você ter trazido. Agora, quem não esquece dele é o Abel, que o Abel sabe que o atleta Dudu, ele não gosta de ficar sozinho em casa, nem na concentração, então o Abel, ele segue levando o atleta Dudu para os jogos, né? Porque aí ele fica ali com a torcida, Sabe administrar ele fica o ali no grupo, banco, Fica exatamente, ali até com porque a ele torcida. sozinho, no condomínio, ele começa a gritar, ele faz barulho. Ele deve ser um atleta Ele fica atormentado arriscando. pelos próprios fantasmas, Serginho, interiores, né? Então, ouvir o som dos pensamentos para esse tipo de jogador deve ser insuportável. Com certeza. E o meu destaque foi a estreia do lado do Vasco da Gama do suíço Maxime Rodrigues, que aparentemente, né, foi descoberto por um olheiro do Vasco enquanto fazia turismo no Rio de Janeiro, né, visitando o Cristo Redentor, professor Serginho. Não, lá mesmo ele deve ter sido, né, metido um capuz na cabeça dele. Capuz do Vasco? Exatamente, e jogado ele no Copo porta-malas do d'água carro, fora. já com a camisa do Vasco, porque quando o atleta entrou, deu pra ver que ele entrou extremamente assustado. Né? Muito assustado. Devem ter tirado o capuz dele ali mesmo no banco de reserva. Na hora de assinar a súmula. Exatamente. O turista no Rio de Janeiro, ele tem que ficar atento
Porque as pessoas fazem muita maldade por aqui. Não, mora no Rio de Janeiro, tu vira jogador do Vasco. Botar no né? porta-mala, todo essa rotina, todo esse protocolo todo. Porque, Interessante. porque o turista estrangeiro, o Serginho, ele é muito ingênuo. Então, quando ele está no Rio de Janeiro, ele aceita qualquer coisa que oferece, mesmo sem entender direito o que está acontecendo. Com certeza. Então, é tour em comunidade no meio de tiroteio, é comer um camarão na praia, é um Boa Noite Cinderela numa boate na Lapa, é enfrentar o Palmeiras jogando pelo Vasco. Eles dizem sim para tudo. Então, só resta saber agora, a minha preocupação é saber a extensão dessa crise diplomática, né, que pode ter causado a escalação desse atleta com o governo suíço. Assim que o governo suíço descobrir a que está sendo submetido esse cidadão no Brasil. Pelo menos esse rapaz, o Maxime Rodrigues, ele pode receber apenas com caipirinha, Daniel. Ele ficaria feliz e caipirinha é um salário que o Vasco consegue pagar sozinho. Então acho que sem salário ele não vai ficar. Agora, lembrando que esse jogo... Seu dia parece ter mais de 24 horas. Que isso, cara. Rexona, proteção superior 72 horas por dia. Aí. Registre seu domínio hoje com a GoDaddy, pronto para colocar GoDaddy. seu negócio. Vai piorar. A cachaçinha. Agora, lembrando que esse jogo foi um dos poucos jogos da rodada que não teve lei do ex. O único ex que tinha em campo era o técnico do Vasco, Rafael Paiva, que é ex-funcionário do Palmeiras, provavelmente do almoxarifado ali do Palmeiras. Então, o banco de reservas do Vasco sofreu uma marcação muito forte do Palmeiras para evitar que o técnico Rafael Paiva fizesse o gol. E deu certo, que terminou 1-0. Fortaleza 4, Bahia 1. Água mesmo. O jogo que teve como destaque, professor, o primeiro gol Se do fosse cachaça, não Marinho, era que esse já copo, né? nem se lembrava o que era um gol, com certeza. Muito menos como Sempre fazer mete para dessa, comemorar. bebe pouca água. Então ele teve que pedir para todos no entorno dele se afastarem, ele colocou as mãos no ouvido para ouvir É isso, ele provavelmente mete essa em que bebe ponto pouca eletrônico, instruções do que fazer, e aí saiu correndo, gritando, levantando o braço. Agora a gente tem uma informação que a gente tem que fazer uma correção, Cacteio. Porque aqui não no Fala de deixa, não. Cobertura a gente tem um compromisso com a verdade, você me ensinou isso, a nunca mentir, inclusive a gente já teve alguns problemas em relação a alguns depoimentos que você me pediu para contar uma outra história, infelizmente eu tive que contar a história verdadeira. Naquela época fui punido de uma forma muito severa, mas... Aqui ele deu uma risada sincera aqui, ó. Ela é importante. Aqui ele deu uma risada sincera. Você me pediu para contar uma outra história. E nunca menti, inclusive a gente já teve alguns problemas em relação a alguns depoimentos que você me pediu para contar uma outra história. Infelizmente eu tive que contar a história verdadeira. Naquela época fui punido se de uma forma controlando muito aqui. severa. Mas ficou a lição, Daniel, que a verdade ela é importante. Quase sempre. Mas então, tipo, Nesse caso, você está autorizado a falar a verdade, professor. Sempre cheque Já comigo. ficou bem ele, tá? já Principalmente já numa situação de começou a depoimento. falar, já parou o riso. então a errata é o seguinte, a gente deu uma Olha lá, de informação novo, que o mexeu atleta o boquinho. André Balada estava jogando no time do América e ele não está. Quem revelou isso para nós foi o @DunhaQuidunha, Belíssimo arroba. que mandou essa mensagem dizendo o seguinte: André Balada está na Cabo Friense. Ele estava no América até ser eliminado nas oitavas de final da Copa Rio. Então Sério ele isso? se transferiu para Cabo Friense, que foi eliminado nas quartas de final da Copa Rio. Que sequência do André Balada, hein, Exatamente. professor? Se ele até te soubesse qual era o próximo time, de repente Bom Sucesso, ele podia se transferir para o Bom Sucesso e ser eliminado também nas Nas semifinais. semifinais e depois perder a final. A final para o Volta Redonda. Bom, mas o caso é que ele está na Cabo Friense ainda, que não joga mais esse ano. Então, nesse momento, André Balada deve estar na região dos lagos dormindo, professor. Forte abraço para André Balada. Depay! Só uma coisa, Daniel. O atleta Memphis Depay pede para não ser chamado mais pelo seu sobrenome Depay, Daniel. Porque ele não quer ser vinculado ao seu pai, assim como aconteceu com o atleta Neymar. Ele sabe o que acontece no Brasil. em A relação gente a isso. viu no que deu. Bom, e o Atlético Goianiense, para quem está se perguntando, né, para quem não conhece o clube, é um Atlético Paranaense, só que de Goiás, do estado de Goiás. Exatamente, isso já explica muita coisa. Agora, é sem o H, Daniel. Também. Eu notei a ausência dessa letra na grafia da palavra Atlético Goianiense. Muito bem, professor Serginho, muito bem. Dá um golinho na água. Dá um golinho na água. Tá bom.
Muito bem, belíssima atenção ao detalhe. Agora, o Tá Clube um Atlético golinho. Goianiense foi a presa perfeita. Tá curtindo o seu golinho? Muito. Muito bom, meu bem. Bom, e o Atlético Goianiense foi a presa perfeita, né, para a estreia do atleta Memphis, que quer ser o primeiro atleta de alto nível europeu. Olha a ambição desse atleta, hein? O primeiro atleta de alto nível europeu a ser rebaixado junto com o clube para a Série B do Brasil. Né? Uma competição que para ele deve parecer exótica e misteriosa. Então ele veio seduzido em nome desse projeto. Uma Série B no Brasil deve ser uma coisa realmente para um atleta estrangeiro, um turismo pelos cantos mais profundos do país. Exótico. 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 Agora, quem fez um bom jogo, cara, Daniel, nesse jogo do Corinthians, foi a dupla Yuri Alberto e Romero. E isso aí contrariou qualquer previsão, principalmente do Atlético Goianiense, que não esperava por isso, ninguém esperava por isso uma atuação dos dois tão brilhante. E aí o Atlético não teve o que fazer, não teve como se defender, Daniel. Não tem como você estar preparado para isso. Como, exatamente? Como que você treina para isso? Não tem nem como, não tem como prever. E durante a semana, outra notícia de vitória para o Corinthians foi o jogo contra o Fortaleza, que o Corinthians venceu por 2-0 e nessa terça já tem o jogo de volta. Lembrando que é fundamental para o projeto Série B que o Corinthians continue avançando na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Com certeza. Vamos acompanhar essa semana esses jogos aí. Felipe Melo 0, Botafogo 1. Craque Daniel, acho que o lance decisivo dessa partida ele aconteceu um pouquinho antes. Foi no momento que o técnico Mano Menezes quis fazer uma troca de jogadores normal, mas ele não conseguiu, Daniel. O time se embolou, algum ali auxiliar trocou os nomes, ou o próprio jogador se recusou a entrar, entrou um outro, então entrou um jogador diferente do que ele queria e o Mano Menezes ficou enfurecido, Daniel. E aí depois, só no final do jogo, o Mano teve que fazer uma nova substituição para finalmente conseguir fazer a substituição que ele queria, entrando o Felipe Melo, Daniel, que imediatamente entregou o gol para o adversário. Se o Mano tivesse feito tivesse sido entendido na primeira vez, o Felipe Melo poderia ter entregado o jogo muito mais cedo. Com certeza já estaria resolvido, não precisaria ter aquele sufoco. Felipe Melo, que é um atleta de extrema personalidade. Extrema. E o Mano Menezes sabia disso. Porque se o Mano Menezes bota um atleta sem tanta personalidade... Um jovem? Esse jovem não teria a ousadia de, tendo acabado de entrar, dar um drible maluco daquele pra trás, dentro da própria área e entregar o gol pro adversário. Um jovem não faria isso. Professor, o Felipe Melo é um atleta que já entregou gol pro adversário em Copa do Mundo, Serginho. É outro nível. Agora eu queria fazer um alerta importante aqui. A gente aqui da imprensa, a gente tem que estar sempre de olho em relação a isso e a gente tem que identificar quem é o torcedor que todo jogo está discutindo com o técnico Mano Menezes, Daniel. Isso está minando o psicológico do treinador. Semana passada, no jogo ali da Libertadores, o Fluminense Atlético Mineiro, aquela última vitória ali, o Mano virou para a arquibancada depois do gol, começou a bater palma, aplaudir ali pro rapaz. Sábado agora, no do Botafogo, o técnico mandou uma banana para essa mesma pessoa. Serginho, eu vou dizer uma coisa triste, mas eu tenho que trazer o meu conhecimento aqui para o programa. Tem que trazer. Talvez não seja ninguém. Não tem ninguém. Talvez não seja ninguém. Talvez seja um torcedor imaginário que o técnico Mano Menezes desenvolveu ainda na infância e que o persegue até hoje, tecendo críticas, orientando substituições e cantando musiquinhas infantis em momentos inapropriados, professor Serginho. A mente desse treinador deve ser um inferno, Serginho. A gente tem que ser solidário ao técnico Mano Menezes nesse momento. Certeza. E com esse resultado, o time do Botafogo disparou na liderança. Agora é só tirar o telefone do gancho para o telefonema da Arábia Saudita não tocar. Importante. Porque se tocar, o clube vai ruir. Não, e o Luiz Castro? A gente já viu esse filme. O Luiz Castro, o técnico do Botafogo que fugiu ano passado, Fugiu. foi localizado agora porque acabou de ser demitido lá no mundo árabe. Ou seja, indiretamente ele pode causar a ruína do Botafogo novamente, caso o clube dele lá na Arábia volte a querer roubar o técnico do líder do brasileiro. Que é o Botafogo. Exatamente. Imagina. Agora, durante a semana, o Botafogo também recebeu o São Paulo Futebol Clube ali pela Libertadores e a torcida do Botafogo, Daniel, até para desviar a pressão em relação a essa coisa toda do técnico, da liderança, ela fez e obviamente era um jogo decisivo, ela recebeu os jogadores com um mosaico, Daniel. Um mosaico que, na verdade, era um grande quebra-cabeça de pontos turísticos
no Rio de Janeiro. Esse mosaico, Serginho, sabe-se lá por quê, foi destaque nos principais jornais da mídia hegemônica, mas mosaico não ganha ponto, não ganha jogo, tanto que o jogo foi 0-0. Nem se você fizer um mosaico de um gol, ele vale um gol. Nem se você fizer um mosaico escrito Botafogo 2-0, vale 2-0 pro Botafogo, professor. Alguém tem que alertar a torcida disso. Tem que alertar. E nem era um mosaico pra intimidar também o adversário, Daniel. Às vezes aquele mosaico com um monstro, um com dragão, caveira, com né? monstro, com fumaça. Uma cobra. Era só um desenho dos pontos turísticos do Rio. Só que todo mundo já conhece os pontos turísticos do Rio. É Cristo Redentor, é Bondinho, é isso. Era praticamente um screensaver do Windows, Serginho. Não sei nem se você tem familiaridade com essa nomenclatura, mas era isso. Se eles fizessem um mosaico sobre os pontos... Toma de novo aí, então. Calma aí, eu tô vendo aqui, velho Pampa. Obrigado, velhão. Água parada, Boa noite, bom descanso, meu querido. Aí já presta um serviço. Estamos assistindo aqui o Falha de Exatamente, Cobertura. até porque isso abre um precedente perigoso. Tá bom, que hein, o velho Botafogo Pampa, poder isso fazer aqui. um mosaico Sobre qualquer coisa, Daniel. Olá, Daqui a lá, pouco lá. eles vão fazer um mosaico Minha querida, boa sobre noite. a melhor isca pra você pescar Obrigado um mais uma tucunaré vez, vocês são numa foda. água com vegetação flutuante, Daniel. Que é a isca viva, né? Um lambari pequeno. Eita. E aí? Boa noite, minha Oi, querida. Gira. Boa noite, Te bom descanso, chamei velhão. hoje Tamo para junto. informar que Você tem esse conhecimento de pesca? Eu tenho um conhecimento Fala, geral Gosticeira. muito vasto, professor, que também sinto falta que seja exaltado aqui no programa. É uma das mentes mais brilhantes do Brasil hoje. É o craque Daniel. Gostaria de deixar registrado aqui. Um homem que conhece tudo. E o jogo terminou 0-0, né, professor? Terminou 0-0, exatamente. O jogo terminou 0-0, talvez até por uma ação de marketing ali em respeito ao planeta, porque assim Botafogo e São Paulo não precisam soltar aquelas chamas, Daniel. Que sempre que o Botafogo faz gol lá no estádio deles, Valeu, eles Brutus. soltam aquelas chamas e isso eu acho que prejudica o meio ambiente. Então, parabéns pela iniciativa aí da diretoria do Botafogo. Parabéns pela iniciativa. Sem planeta, não há esporte. Grêmio 3, Flamengo 2. Agora, um jogo, Serginho, que o Flamengo levou para Porto Alegre muitos reservas e muitas crianças, e um Grêmio sem Renato Gaúcho, sem o técnico Renato Gaúcho, que não pôde acessar as dependências do estádio por estar suspenso. Então o técnico optou por ficar perambulando em torno da arena e ocasionalmente escondido atrás de uma lixeira. E deu certo, o Grêmio venceu a partida. Outro detalhe importante aí foi o atleta Cristaldo, que comemorou 100 jogos pelo Grêmio, Daniel. Uma marca que hoje, aí, por causa do calendário do futebol brasileiro, você atinge em 3 meses, com qualquer clube do Brasil. Então, parabéns ao Cristaldo! Parabéns, Cristaldo. E o Flamengo sem nenhum titular, talvez numa tentativa de contundir os reservas também, porque você contundir um atleta no banco é muito difícil. É muito difícil. Inclusive para essa diretoria. Até para essa diretoria. No máximo um desconforto lombar, uma perna dormente, mas não mais que isso. Então o banco foi a todo vapor para o Rio Grande do Sul. E o banco do Flamengo, que você acabou de mencionar, foi cuidadosamente selecionado, o banco para esse jogo, entre as crianças que brincavam ali no parquinho próximo à Gávea. Você quer trazer a lista desse Eu quero trazer desse a lista. banco? Vamos trazer. Mesmo o torcedor mais fanático que acompanha o clube, talvez ele também tenha dificuldade de reconhecer alguns jogadores daqui. Então a gente tem o Diogo Alves, um dos goleiros. O outro goleiro é o Caio Baroni, que não sabe aí se é um músico, se é parente de alguém. Daniel Salles, um lateral direito. O zagueiro Iago. Apenas Iago. De repente é uma criança que não sabe sobre o nome dela. Muito jovem ainda. Muito jovem, não sabe. Temos também o zagueiro... Talvez nem seja Iago o nome dessa criança. Exatamente. Tem informado errado. Talvez o rapaz é o Carbone, que também a gente não sabe qual é a idade do Carbone. Pode ser um atleta de 60 anos e pode ser um atleta de 6. A Inoan, provavelmente algum atleta indígena, que estava por ali. Um olheiro em alguma tribo indígena. Exatamente, né? Esse atleta. Ryan Lucas, que é volante. Luiz Alcélio, Daniel, outro volante. Pedro Leão, meio campo. O Wallace Ian, meio campo. E o atacante Felipe Tereza, Daniel. Que fez gol. É interessante a grafia do Diogo Alves, que é Diogo com Y, né? Realmente, Exatamente. não sei se foi uma criança também que não sabe ainda a grafia correta do nome, informou esse nome Diogo, mas é bem interessante. Provavelmente o Marcos Braz, Serginho, ele foi no parquinho ali, perto do clube, e começou já a distribuir camisa pra criançada. Já estacionou o ônibus ali perto, já perguntando, qual é que você calça? Já bota a chuteira nele, cadê seu pai? Você é o pai? Assina aqui. E levou todo mundo nessa grande excursão a Porto Alegre, que é uma cidade que todo mundo deveria conhecer.
Agora, o Tite, craque Daniel, que também já não demonstra não conhecer muito ali o elenco Imagina principal essa do folha de Flamengo, papel. né, pelas substituições que ele faz, pela escalação que ele coloca. Pelo que ele fala na coletiva. Exatamente. Então, obviamente, ele teve muito mais dificuldade para identificar quem é quem nesse time reserva do Flamengo. Daniel. Mas isso foi até bom, tá, professor? Porque o Flamengo não jogou mal. Então, provavelmente, o Tite perdido, o que acontece? Ele acaba tendo mais chance de acertar sem querer. Com certeza. Esse talvez seja o grande trunfo do Flamengo hoje, o único trunfo, né? Então ele olhava pro banco, não entendia nada quem eram aquelas pessoas e mandava entrar qualquer um. Felipe Tereza acabou sorteado nesse método maluco aí, entrou e fez gol, deu certo. Exatamente. E quinta-feira, contra o Peñarol, quinta-feira dessa semana, o Flamengo deve começar a mostrar em campo uma coisa que ele já vem num crescente e acho que agora, a partir dessa semana, que são semanas decisivas, o Flamengo vai poder mostrar que tem elenco para perder todas as competições esse ano, Daniel. Simultaneamente. Olha o desafio, professor. Exatamente. E ter perdido o jogo de ida em casa já foi um grande passo para isso, né? Não Que faz aí não zara vai não, precisar porra. ser Não eliminado fica pelo zarando Botafogo não, ou que pelo São que Paulo. esses caras ganham, porra. Na próxima fase da Libertadores. A gente já vai tentar ser eliminado Meu agora. Deus. Já se poupar do constrangimento de ser eliminado pelo Botafogo, pro Flamengo já é importante. Com certeza. E vai ser um jogo complicado no Uruguai, né? Porque o jogo é no Uruguai, porque agora o Flamengo está sentindo os efeitos da altitude a nível do mar. Então, se fosse na altitude, professor, nem há registros na medicina esportiva do que poderia acontecer com o Gabigol, por exemplo. Não sabe. Se ele está assim aqui, o que ia acontecer com esse atleta? Não, talvez a comissão técnica tivesse que cavar um imenso buraco dentro do campo, jogar o atleta lá dentro, sozinho, né? Para ele jogar o quê? Abaixo do nível do mar. E talvez isso recuperasse o futebol desse atleta. Não, inclusive no último jogo do Flamengo na Libertadores, né, na altitude que o Flamengo jogou, foi um jogo que ele se classificou contra o Bolívia. Não sei se você se lembra disso. Lembro, não. E era um jogo que o Flamengo ele podia perder por 1-0, que ele se classificava. E o Tite, ele jamais desperdiçaria a chance de, podendo perder por 1-0, perder por 1-0. E foi o que ele fez. Perder por 1-0, poder perder por 1-0 é irresistível demais para esse profissional, Sérgio. É a vitória negativa. Né? É a certeza de que você fez apenas o mínimo necessário, você jogou o mínimo de futebol possível para avançar. E aí ele deita e rola. Porque quanto menos futebol, mais feliz fica o Tite. Não sei nem por que ele trabalha com futebol, ele odeia futebol, Sérgio. Com certeza isso aí, craque Daniel, é como um Coitado do estudante Tite que disso, passa cara. de último suplente. Daniel. Eu sou reitor universitário da Faculdade de Serginho da Pereira Nunes, eu sei como é isso. O último suplente, ele entra na universidade, na verdade, ele não entra inferior, mas com superioridade, Daniel, em relação aos outros, porque os outros estudaram mais do que precisava e ele não. Ele fez o mínimo. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Muito bom, hein, Bruce? Estaremos de volta na próxima segunda-feira, aqui com as cabeças pensantes mais ilustres do nosso futebol, do nosso esporte. Um beijo no seu sorriso e um forte abraço. Um forte abraço a todos e vamos acompanhar aí as competições nacionais e internacionais para trazer análise para vocês.